Glória a Deus. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que fale conosco nessa hora. Pai Santo e poderoso, nós precisamos ouvir e discernir a Tua voz. Tu tens uma mensagem para nos entregar, sempre. O Senhor sempre, todos os dias, o Senhor tem uma mensagem para nos entregar. Uma verdade, um ensinamento, uma revelação daquilo que faz parte do Teu plano completo de redenção para as nossas vidas. E nós estamos aqui para a porção desse dia, meu Deus. Que o Senhor então venha falar conosco. Que o Senhor manifeste no meio de nós Teu poder de revelar a Tua própria palavra. Porque, Deus, isso não depende de homens. Isso é o agir do Senhor que garante esse resultado. Então nós colocamos as nossas vidas à Tua disposição agora. E te pedimos, ilumina o nosso entendimento. E fala conosco, Senhor, para a glória do Senhor somente, em nome de Jesus. Amém. Por favor, senta no seu lugar. E nós vamos seguir do ponto onde nós paramos na semana passada. Só um instantinho. Aleluia. Então, na semana passada, nós iniciamos a nossa reflexão sobre essa afirmativa que o apóstolo Pedro está fazendo, de que o leite que nós precisamos dele nos alimentar, a gente já sabe que ele está se referindo à palavra do Senhor, mas ele depois de dizer que ele é um leite racional, ele vai dizer que ele precisa ser o leite não falsificado. Então, na semana passada, nós começamos a refletir sobre onde nós vamos encontrar esse leite, então. E aí os irmãos que estavam conosco vão se lembrar que nós entendemos que esse leite genuíno, não falsificado, palavra que vem diretamente de Deus, de um Deus verdadeiro, essa palavra está no Antigo Testamento, conforme Cristo se refere, quando se expressa chamando o Antigo Testamento de as Escrituras. Essa palavra genuína também está em todos os discursos e ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo dizia que o que Ele ensinava, Ele não ensinava de si mesmo, mas do Pai, que Ele havia dado a coordenada, a instrução. E depois nós vimos que também essas verdades nos chegam através dos apóstolos. E os irmãos vão se lembrar que nós ainda frisamos que aquele pregador dos dias atuais, que tiver o zelo de pregar a genuína palavra de Deus, ele pregará estritamente o que está nas Sagradas Escrituras. Não apenas o que está escrito, mas explicando exatamente o que de fato o Senhor está ensinando através daquilo que Ele deixou escrito. Então nós vamos mais um pouquinho, avançar mais um pouquinho nesse raciocínio a partir desse momento. Vamos voltar ao texto de Paulo a Timóteo, 2 a Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, já lemos ele nas duas últimas ministrações e vamos repeti-lo agora também. Paulo está escrevendo a Timóteo, 2 a Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, se você lê isso aqui, comparando com o que a gente está lendo lá em 2:2 de 1 Pedro, você vai ver que é a mesma afirmativa, é a mesma instrução. Então, o apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo aqui, ele usa essa expressão, ele diz toda a Escritura. Então, ele já está incluindo tudo aquilo que a gente falou. Velho Testamento, palavras de Cristo, palavras dos apóstolos. Isso compreende toda a Escritura. Então, Paulo está dizendo, toda ela é divinamente inspirada e tem um propósito. Ela vai atuar no entendimento do homem de Deus, da pessoa que pertence a Jesus Cristo agora, com uma finalidade de aperfeiçoar essa pessoa, aperfeiçoar o seu caráter conforme o caráter de um cristão, conforme o caráter do modelo do cristão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquilo que a gente tem visto e
podemos confirmar no texto que acabamos de ler, é que a revelação do Senhor para os homens na terra, ela não foi dada de uma vez só. A gente já falou sobre isso na semana passada. O Senhor nosso Deus usou cerca de 40 homens para escrever o texto sagrado. Desde o primeiro que começa a registrar até o último que Deus usa. Num período aproximado de 1.500 a 1.600 anos. Homens que muitas vezes não se conheceram, viveram em circunstâncias totalmente diferentes uns dos outros, culturas diferentes, épocas diferentes, contexto social diferente, eles tinham um histórico de vida diferente, mas Deus foi escolhendo quem Ele determinou, quem Ele quis, e inspirou essas pessoas para que elas registrassem aquilo que Deus desejou que chegasse às nossas mãos. Então o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro estão nos ensinando o quê? Que é uma verdade só, é uma revelação só, é a revelação de um plano só, o perfeito plano de Deus para a redenção dos homens. Isso foi sendo entregue aos homens paulatinamente, gradativamente, progressivamente. Então, o que Deus mandou Moisés escrever não era a revelação inteira, era parte dela. Quando Deus inspirou Davi para escrever alguma coisa, Ele não deu a Davi a revelação inteira, deu parte dela. Quando Ele inspirou os outros escritores da Bíblia a escreverem, não deu a nenhum deles a revelação completa, deu a cada um parte dela. A revelação completa estava na mente do próprio Deus. Então, Deus foi liberando esta revelação gradativamente. Por isso que nós precisamos compreender a Bíblia como um todo. Às vezes a gente estuda lá o Antigo Testamento e a gente fica pensando, mas ainda não, já passou, já não mais, como assim? Tudo está perfeitamente esclarecido quando você conecta um texto com outro texto, um testamento com outro testamento, e você vai compreendendo a razão disso, a razão daquilo, o que isso queria ensinar, o que aquilo queria elucidar. Então é um livro que traz em si a revelação completa, conforme Deus desejou que nós a recebêssemos aqui na face da terra, conforme nos é possível compreender nessa etapa da nossa existência terrena. Amém, meus irmãos? E é interessante nós observarmos que o apóstolo Pedro faz essa colocação que pode parecer alarmante. Ele diz assim, você precisa deixar algumas coisas e ao mesmo tempo precisa desejar outras. Essas outras que você vai desejar, elas estão relacionadas justamente a esse alimento que vai te fazer crescer. E ele especifica, o alimento é a palavra. Porém, atenção máxima, esse alimento que você vai receber, que vai introduzir no seu raciocínio, no seu entendimento e moldar a sua vida e formatar o seu caráter a partir da conversão, ele precisa ser genuíno, puro. De fato, aquilo que Deus falou e significando o que Deus quis dizer quando falou o que falou. Então, o que ele está querendo dizer? Que é possível que esse alimento chegue aos meus ouvidos não puro, mas falsificado. Não genuíno, mas contaminado. E Pedro está dando um alerta que também não era uma circunstância apenas do seu tempo. Eu quero ver alguns textos com você, onde nós vamos perceber que esse perigo de receber uma palavra, que em princípio parece ser palavra de Deus, mas na verdade ela vem misturada com outras coisas, e então ela deixa de ser a genuína, a pura palavra de Deus, e se torna uma palavra falsa, falsificada. Isso era um perigo e uma realidade desde os primórdios, na verdade, da história da humanidade. Mas vamos pegar um texto que está aqui no livro de Isaías, capítulo 56. Isaías está profetizando para o reino do sul, o reino de Judá. A nação de Israel já havia se dividido em 2 reinos e ambos estavam vivendo situações difíceis, e agora ele faz alguns esclarecimentos, na verdade, ao reino do norte, ao reino de Israel, nessa porção que nós vamos estudar. Então, capítulo 56, versos 10 ao 12. O profeta está sendo usado por Deus, e o Senhor Deus lhe manda registrar essa denúncia que Deus estava fazendo. E a denúncia estava relacionada aos líderes religiosos do povo de Deus no Antigo Testamento. Olhe para mim, por favor. O texto que nós vamos ler agora são palavras que Isaías escreveu, mas não são palavras de Isaías, são palavras de Deus.
Deus o inspirou para que escrevesse o que ele vai escrever aqui agora. E Deus disse exatamente de quem se tratava. Deus, quando disse o que vai dizer aqui agora, estava se referindo a uma classe específica do povo de Israel lá na época do profeta Isaías, que eram os dirigentes religiosos do povo, os sacerdotes, os que tinham a finalidade de instruir o povo de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Então Deus está denunciando e dizendo assim: todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem eles, traremos vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Olha a denúncia que o Senhor Deus está fazendo. Então o povo de Deus no Antigo Testamento, no finalzinho do período das monarquias, e então o Senhor Deus está chamando a atenção daqueles que tinham a responsabilidade de instruir o povo de Deus conforme a palavra de Deus, porque Deus deixou a sua palavra para instruir seu povo. Ele deixou a sua palavra escrita, registrada, por quê? Porque a norma, a regra que Deus estabelece para o seu povo na terra, ela não precisa ser atualizada de geração em geração. A Bíblia diz que a palavra de Deus não muda, porque o Deus não muda. A palavra de Deus é um reflexo da personalidade do próprio Deus, do caráter do próprio Deus. E Deus não muda, as concepções dele não mudam. Você vê que a conduta da sociedade muda, da humanidade muda. Tem coisas que há 20, 30 anos atrás, se ocorressem numa vila, num bairro, numa cidade, precisava ser escondido debaixo do tapete, ninguém podia ficar sabendo, porque era muito escandaloso, vergonhoso, denegria a reputação daquela família, e então tudo era mantido no mais absoluto sigilo. Se por acaso se viesse a publicar aquele feito, então aquilo trazia uma vergonha social terrível, aquilo trazia uma marca para a família, aquilo trazia um prejuízo irreversível para a reputação da pessoa que falhou e da sua família como um todo. Essas coisas que eu menciono, que podem ser tantas coisas, hoje elas, pelo contrário, elas não apenas são aceitas, como elas são publicadas. Elas não apenas são praticadas em público, mas elas também são anunciadas, elas são promovidas, elas são colocadas nas mídias para serem levadas à mente das pessoas, para que elas vejam o lado bom daquilo que 20 e 30 anos atrás era considerado vergonhoso, era considerado um deslize moral vergonhoso. Então a sociedade é assim, ela vai se adequando, ela vai se ajustando, ela vai absorvendo novidades, ela vai inventando novidades que vão mudando o comportamento das pessoas e vão transformando o nível de moralidade, de decência, de honestidade, de credibilidade. Lembra como é que era? Eu vou falar antigamente por falta de outra expressão, mas quando eu disser antigamente, eu estou dizendo poucas décadas atrás. Era pouco contrato que precisava ser registrado num cartório. A palavra de um homem era suficiente. Ele podia, depois de ter assumido aquele negócio, ele podia dar-se por conta de que tomou um tremendo prejuízo, mas ele amargaria aquele prejuízo, mas não voltaria atrás, porque palavra dada era garantia. Hoje não, ainda que você leve a pessoa no cartório, que hajam testemunhas que confirmem aquele contrato, é possível que a pessoa lá na frente dê uma pernada no outro e a palavra já perdeu completamente o valor. Então são muitas as circunstâncias que vão ocorrendo na sociedade e a gente lida com essa possibilidade de variação, o tempo todo variação. Então você não sabe como é que a coisa vai ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, tudo pode mudar, de uma hora para outra tudo pode mudar. E isso infelizmente é verdade, a respeito dos homens, não a respeito do Deus Todo-Poderoso.
Porque o que o Deus Todo-Poderoso estabelece na sua palavra não são sugestões ou impressões, são princípios. São princípios que precisam estar presentes na vida de uma pessoa que deseja ter na face da terra uma conduta, uma trajetória digna, honrada, merecedora de respeito e de consideração. Talvez não dos homens, porque nós vivemos numa sociedade hoje, por exemplo, que se você for muito correto, então você é taxado de coisas vergonhosas, está tudo invertido, né? E o profeta já havia profetizado disso da parte do Senhor, que chegaria esse tempo em que as pessoas chamariam de erradas as coisas corretas e chamariam de corretas as coisas erradas. É a tal da inversão de valores. Você está entendendo do que eu estou falando? Nós vivemos essa inversão de valores. Por conta dessa inversão de valores, o discurso também está invertido. Por exemplo, quando que se imaginaria um tempo como o de hoje, em que se ouviria e se seria instruído em ambientes preparados para formar a intelectualidade humana, para instruir pessoas, para construir o saber das pessoas, onde que se imaginaria que esses ambientes seriam locais onde se incutiria na mente das novas gerações o desrespeito aos pais, a desobediência aos princípios de autoridade da sociedade. Mas é o que se prega, é o que se ensina, é o que se difunde, essa tal liberdade da expressão do ser humano, sem nenhum freio, sem nenhum limite, sem nenhum cerceamento. Então isso faz com que a pessoa humana hoje, especialmente aqui na parte ocidental da Terra, seja um indivíduo que ele tem os seus próprios parâmetros de honestidade, de moralidade, de decência, de correção, de retidão, e ele se sente confortável e não deve nada a ninguém. Não é assim? Como é que se responde grosseiramente na sociedade hoje? Sou eu que pago minhas contas, ninguém tem nada com a minha vida. E é assim que a coisa chegou do jeito que ela chegou, por causa da sociedade, da humanidade ser assim, tão volúvel, tão facilmente arrastada de uma estrutura para outra estrutura, sem fazer uma previsão do custo dessas mudanças, sem até, tendo chegado ao custo explícito, não conseguir discernir que nós temos hoje essa tragédia social por causa daquele princípio que nós instruímos lá atrás. A sociedade não discerne isso hoje. As pessoas às vezes ficam olhando, mas como nós chegamos ao ponto que nós chegamos hoje? Da vida já não valer mais nada, ela não vale nem um par de tênis. Às vezes ela vale um pé só do tênis, mas por ele já se tira a vida. O que virou a concepção da humanidade hoje, da ética, do respeito ao próximo, do amor ao próximo? Onde é que isso, o que aconteceu para isso ser como é hoje? E não se discerne, não está diante dos olhos, mas não se discerne, não se reconhece que a gente começou esse processo de destruição ali atrás, quando nós começamos a destruir os princípios, os valores essenciais para promover e proteger a dignidade humana, a dignidade da vida na terra, os valores que vão fazer com que a nossa convivência na terra seja uma convivência onde um respeite o outro, honre o outro, considere o outro e o que pertence ao outro. Então isso tudo foi sendo destruído, por quê? Por causa dessa capacidade que a humanidade tem de ir se refazendo, se reorientando, mas reorientando a si própria. E a gente não tem essa capacidade para nos orientar e reorientar, só um princípio inabalável, conforme a palavra do Senhor. Só a palavra do Senhor. Então, quando Deus desejou se comunicar com a humanidade por meio dos seus escritos, Ele trouxe através dos homens que Ele escolheu e inspirou para escrever o texto sagrado, Ele trouxe aquilo que são os valores divinos, invariáveis. A palavra diz que em Deus não há sombra de variação. Então Ele vai revelando
essas riquezas morais e éticas, à medida que ele vai trazendo para o nosso conhecimento as histórias que estão no relato bíblico. Fatos ocorridos na vida de Samuel, e a gente pensa, nossa, que maravilhosa a história de Samuel, interessante, nossa, que experiência magnífica, ótimo para Samuel, mas parabéns, Samuel, mas e aí? E aí que Deus não está me contando a história de Samuel só para me falar da vida de um homem que viveu na terra. Ele está querendo me mostrar princípios, ele quer me mostrar valores, ele quer que eu enxergue através de cada um daqueles relatos no texto sagrado, que são colunas da estrutura moral de um ser humano, que ele deseja incutir na minha vida e na sua vida. Por que eu preciso estudar o texto sagrado? Porque Paulo está dizendo aqui a Timóteo, sabe, essa escritura, toda ela inspirada por Deus, ela é proveitosa para te corrigir, para te instruir, para aperfeiçoar seu caráter. Com que finalidade? De que você, homem de Deus, seja perfeito em Deus e aperfeiçoado por Deus para toda boa obra. Pedro está dizendo, deseje como um bebê anseia pelo leite que lhe alimenta, deseje o leite racional, não falsificado, porque ele vai fazer você crescer como uma pessoa de Deus, como uma pessoa que está desfrutando dessa ferramenta maravilhosa que é a palavra do Senhor, que não tem meramente a finalidade de instruir nosso intelecto, mas, acima de tudo, de formatar nosso caráter, para que a gente seja como Jesus mandou a gente ser. Nós temos que ser luz nesse mundo e sal nessa terra. Ele nos ordenou isso. E ele fará isso, obviamente, pelo seu próprio poder, mas através da sua palavra, que vai nos esclarecendo. Então, quando os dirigentes de Israel se colocavam diante dos israelitas para ensinar a palavra de Deus, eles tinham a obrigação de estudar essa palavra. Eles tinham que ir profundamente naquilo que Deus escreveu e mandou escrever. Eles tinham que compreender o que está sendo ensinado aqui. Qual que é o princípio aqui? Então hoje nós estamos reunidos, israelitas, e a história hoje é sobre o rei Davi. Mas eu não posso simplesmente contar para você a história de um homem que chamou Davi. Quando Deus registrou a história de um homem chamado Davi, ele não queria meramente me contar a história de um homem chamado Davi. No final das contas, ele estava falando era dele mesmo. Era de verdades dele mesmo. Era de princípios dele mesmo. E então eu preciso enxergar Deus no final de todas as coisas, que eu estudar nas Sagradas Escrituras. Quando aqueles homens iam se colocar diante dos israelitas para ministrar a palavra de Deus para eles, sabe o que eles ministravam? Qualquer coisa, porque eles não sabiam nem para eles próprios. Então como é que eu não serei um pregador que falsifica a palavra do Senhor? Quando eu for um estudioso profundo dessa palavra, eu preciso entender que para eu ministrar essa palavra, para eu compartilhar essa palavra, eu tenho que me esgotar estudando essa palavra. É muito fácil eu simplesmente chegar para uma pessoa que tem conhecimento e dizer para ela, prega para mim, ai que maravilha, eu poderia te ouvir a noite inteira, agora eu vou embora, mas amanhã volta e me ensina tudo de novo, porque foi maravilhoso enquanto durou. Mas quer saber de uma coisa? Se fosse para eu transmitir o que você me ensinou aqui agora, eu não saberia, eu não conseguiria. Ora, mas você entendeu ou não entendeu o que eu preguei? Não, eu entendi, eu prestei atenção, eu não cochilei, não levantei para tomar água, também não fui ao banheiro, também não fiquei conversando com quem estava do meu lado, eu também não fiquei olhando para você enquanto minha cabeça estava em outro lugar. Eu prestei atenção e achei muito interessante, foi um raciocínio muito bem elaborado, eu compreendi a clareza do ensinamento, foi muito bom mesmo, eu nem vi a hora passar. A senhora falou quase 2 horas na minha cabeça, eu nem vi passar, foi lindo, foi maravilhoso, me emocionou, eu até chorei. Ai, que beleza. Aí amanhã eu te encontro lá no centro da cidade e eu te peço assim, por favor, agora compartilhe comigo o que você aprendeu na igreja ontem. E às vezes a pessoa vai virar para mim e falar assim, tá louco, tá maluco? Eu vou voltar lá e por favor, pregue aquele texto de novo para mim. Mas a gente não vai aprender nunca.
A nossa mente tem que estar aqui agora à disposição do Espírito Santo, para que Ele realmente ministre sobrenaturalmente a iluminação divina na nossa vida, para a gente entender por quê. Porque se eu não entender, duas tragédias: eu não posso ensinar outros e eu não posso viver aquilo que me foi ensinado. Porque no final das contas, eu fiquei admirado, eu fiquei emocionado, mas eu não fui esclarecido, eu não fui instruído. Aí pode haver dois culpados nessa relação. Pode ser culpa do pregador. Vai ver que o pregador não tinha conhecimento suficiente para apresentar aquele princípio que ele trouxe naquela noite. Então foi falha do pregador. Nesse caso era falha dos pregadores. Porque o texto diz, eles iam dormir, eles iam cochilar, eles viviam por conta de tosquenejar, eles não sabiam nada, eles não tinham conhecimento nenhum, mas eles tinham título. Eles tinham título. Eles tinham um rótulo, eles tinham uma credencial, mas isso não prega para ninguém. O título não prega para ninguém, a credencial não prega para ninguém, o cargo não prega para ninguém. Eu só posso te oferecer aquilo que eu já recebi, e para eu receber a palavra que eu preciso te oferecer, eu tenho que trabalhar na palavra, eu tenho que gastar tempo estudando a palavra. Eu preciso me dedicar a investigar o texto sagrado, porque não é meramente saber te contar uma historinha da Bíblia. Eu tenho que discernir pelo Espírito de Deus o que o Senhor quis dizer quando o Senhor disse o que o Senhor disse. Então o Senhor está reclamando daqueles dirigentes e dizendo, além do mais, eles não se empenham por um conhecimento mais aprofundado, porque a visão deles e o propósito deles e o interesse deles, quando vão ensinar o meu povo, não é ensinar o meu povo, mas é ser mantido pelo meu povo. Eles só olham o interesse deles próprios. E por conta de olhar o interesse deles próprios e pensarem assim, eu vivo do ministério, é esse povo que sustenta o sacerdócio da casa do Senhor. Então se eu me aprofundar mesmo no texto, eu vou começar uns puxões de orelha que esse povo vai ficar mal comigo. E eles vão falar assim, o quê? A vida já é tão difícil, eu já passo tanto trabalho, tanto aborrecimento, o dia já é tão pesado. Eu chego de noite na igreja para ver se tem uma palavra que me conforta, me acalma, me agrada um pouquinho, pelo menos um pouco de alguma coisa boa, depois de um dia tão penoso, tão pesado. E eu chego para ouvir isso, esse aperto, esse confronto. Mas lamento, não dá para mim não, eu vou cantar em outra freguesia. Então esse era, conforme o Senhor está denunciando, o sentimento daqueles ensinadores. Eles diziam, não, se eu perder esse povo, eu perco o meu sustento. Se eu perder esse povo, eu não tenho mais um rebanho. E se eu não tenho mais um rebanho, então não há quem sustente o ministério. Então eu não posso apertar com eles. Eu tenho que ir devagarinho com eles, senão eu espanto eles. É assim que a coisa tem que funcionar. E eles não estavam nem aí, se em função disso, a vida espiritual daquele povo estava indo de mal a pior. O Senhor então os denuncia e diz para eles assim, olha, esses dirigentes o que fazem? Eles convidam vocês e na verdade não é para se alimentar da palavra não. Eles convidam vocês para os banquetes. Eles dizem assim, vem beber comigo, os líderes. Vem beber comigo. O quê? Água, suco, refrigerante? Não, bebida forte. Não está aí no versículo 12? Venham beber comigo, bebida forte, vamos nos alegrar, vamos nos distrair, a vida é tão penosa, gente, o que tem de mal nisso? Venham, vamos beber, bebida forte, que fique bem claro, liberado, geral, para todo mundo. E eu garanto para vocês, amanhã vai ser um dia melhor do que foi hoje. Nós vamos nos alegrar, nós vamos aliviar as tensões, amanhã o dia vai ser melhor do que vai ser hoje. Deus mandou dizer isso? Deus mandou fazer isso? Deus mandou dizer assim, poupa meu povo, não aperta com eles não, não fala palavra de correção não, não prega palavra de alerta não, não ensina nada para poder confrontar não, poupa, eles são a menininha dos meus olhos, eles são a paixão dos céus, eu vou enviar meu filho por causa deles, eu amo tanto eles, não aperta com eles não, é um custo trazer eles, não aperta não, senão eu perco eles, cuidado com minhas ovelhinhas. Deus fala isso? Não. Ele diz, a minha palavra inspirada é poderosa para corrigir.
Ele diz ali no livro de Hebreus: eu corrijo a todos que eu amo. Ele diz: esse é o caminho, andai nele. O Senhor Deus, Ele é o Deus da verdade. E Ele quer nos instruir na sua verdade. E eu preciso discernir a verdade de Deus na palavra de Deus. Então os que pregam precisam ter essa cautela. Por isso Pedro está dizendo: há quem falsifique a palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa e ela tem um projeto, um propósito, e ela é eficiente nesse propósito. Mas se ela não for entregue genuinamente, como o Senhor a registrou, adulterada, se ela for adulterada, então ela não faz aquilo que ela deveria fazer. É lógico que há momentos em que o Senhor nos dá palavras de consolo. É lógico que há momentos que Ele nos dá palavras de promessas de livramento, promessas de provisão. Mas não se engane, o Senhor Deus está pronto para nos dar palavras de correção. Porque Ele tem um caminho de bênção para nós. E se eu chegar na igreja e disser assim: Senhor Deus, eu preciso da bênção, Ele vai dizer: o caminho da bênção é esse. Se você realmente quisesse a bênção, você estava no caminho da bênção. Senhor, eu queria tanto uma vida conjugal abençoada. Ora, mas o caminho da bênção de uma vida conjugal abençoada, eu já determinei aqui, estuda na minha palavra. Qual que é o caminho que eu desenhei para a vida conjugal abençoada? Se você andar nesse caminho, como que você não vai ser abençoado? Porque eu já abençoei esse caminho. Se você entrar nessa trilha que eu determinei aqui para uma vida conjugal abençoada, você nem orar. Você não precisa nem orar me pedindo para Deus, para eu te abençoar na sua vida conjugal, não. Você já está no caminho da vida conjugal abençoada. O caminho que eu, o seu Deus, determinei. Senhor, eu sou um adolescente, eu sou um jovem, eu quero ter um futuro bem sucedido, eu não quero ser um João ninguém nessa terra, eu quero alcançar meus alvos e realizar meus sonhos. O Senhor poderia, por favor, me abençoar? Ele vai dizer: menino, menina, o caminho para tu ter um futuro abençoado, eu já determinei também. Honra teu pai e tua mãe, obedece eles. Anda na minha presença e seja perfeito. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando o seu caminho segundo a minha palavra. O caminho para você que hoje é um jovem e amanhã vai ser um chefe de família, uma dona de casa, uma mãe de família, para lá na frente sua vida ser linda, maravilhosa, entra no caminho que eu já marquei. A gente não entende isso. A gente chega com a vida que a gente bem quer levar, coloca essa bagunça diante de Deus em oração e fala: o Senhor poderia, por gentileza, abençoar essa bagunça aqui? A gente não conhece Deus. Porque se nós conhecêssemos, nós entenderíamos que quando nós ajustamos a nossa vida nos modelos que Ele estabeleceu para abençoar, nós não corremos atrás da bênção. A bênção é que corre atrás de nós e nos alcança. Porque o Senhor já determinou a bênção dEle para os modelos que Ele estabeleceu na sua palavra. Aí a sociedade diz assim: nossa, mas isso está totalmente fora do padrão para os tempos modernos. Eu digo: eu estou mais interessado na bênção de Deus do que no padrão dos homens. Então, se você não concorda, não concorde. Mas é assim que eu vou viver. Porque Ele é o meu Deus, Ele manda em mim. Ele manda em mim. Eu obedeço, sabe por quê? Porque eu preciso da bênção dEle nessa terra. Amém, meus irmãos? Olha, não era só no tempo do Antigo Testamento, não. Jesus Cristo, em Mateus 15, versos 7, 8 e 9. Mateus 15, 7. Jesus está se dirigindo aos fariseus, aos escribas, aos doutores da lei, às pessoas que pregavam a palavra de Deus nos tempos que Jesus esteve na terra. E ele fala assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, e mais, ensinam doutrinas que são preceitos. Então o Senhor Jesus encontrou na terra, nos seus dias aqui também, pessoas que tinham lá naquela comunidade de judeus a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus àqueles homens, àqueles judeus. E ensinavam sim, só que não ensinavam o que Deus havia mandado. Eles ensinavam os acréscimos que eles haviam colocado. Então o Senhor Jesus os denuncia também, os acusa também e diz para eles: vocês são hipócritas, vocês não receberam nem para vocês a palavra de Deus e querem ensinar essa palavra para outros. Então, para que vocês sejam
recebidos, bem atendidos. Vocês misturam a palavra que Deus de verdade mandou com palavras que vocês estão inventando. E de fato os fariseus colocaram pesos terríveis em cima do povo judeu, pintando Deus com uma exigência que estava além do que na verdade Deus estava colocando para o seu povo e deturpando a palavra do Senhor. Nos dias de Jesus, tinha gente na terra falsificando a palavra de Deus. Estou falando tudo isso para nós entendermos. Quando Pedro fala assim, deseja ardentemente o leite racional. Aí ele fala, olha que ele não seja falsificado. A gente pensa assim, meu pai, é possível que alguém esteja com a Bíblia aberta e nos pregando alguma palavra e ela não seja genuinamente a palavra de Deus? Está dando para a gente perceber que é possível? Está dando para a gente perceber que isso não é o mal dos nossos dias? Que isso sempre aconteceu? Por que eu te falo sempre? Talvez você não se lembre. Mas a primeira vez que isso aconteceu na terra foi lá no Jardim do Éden, com o primeiro casal de seres humanos. Deus tinha dado uma palavra para Adão e Eva. Eles podiam comer de todos os frutos, menos os frutos de uma árvore. E então a Eva entendeu, Adão entendeu, e aí aparece Satanás na figura daquela serpente e faz aquela pergunta, o que foi mesmo que Deus disse? Aí a Eva disse, isso, isso, isso. Satanás não falou assim, não, Deus não falou isso não. Não, ele confirmou, ele concordou, Deus falou mesmo. Aí ele não adulterou o que Deus falou, mas ele adulterou a intenção com que Deus falou. Ele disse assim, mas você sabe por que Deus te proibiu de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Deus não quer rivais na terra. Ele não quer que você tenha conhecimento igual a Ele. Ele não quer que vocês sejam iguais a Ele. É por isso. Então ele deturpou a intenção com que Deus disse o que disse. Então olha como é que é melindroso esse negócio. A genuína palavra de Deus. Eu preciso discernir o que está escrito, entender o que está escrito, o texto, o contexto, as circunstâncias, quem falou, com quem falou, por que falou, o que falou. Isso tudo eu tenho que discernir quando eu estou estudando o texto. Mas eu também preciso entender o que o Senhor está ensinando. O Senhor está conversando nesse momento com Daniel. O que o Senhor falou com Daniel lá no livro do profeta? Tá. Naquele momento, o que Daniel estava vivendo? Entendi. Por que o Senhor falou com ele sobre isso? Ah, entendi. E o que isso abençoa a vida de Daniel? Maravilhoso. Mas eu não sou Daniel. Em que esse texto que aconteceu lá na vida de Daniel me abençoa, Senhor? Então agora, Deus, contextualiza isso para mim. No meu contexto, o que esta experiência e esse ensinamento do Daniel traz para a minha vida hoje? Porque o Senhor deixou isso para chegar nas minhas mãos. O Senhor não ia fazer comigo o que o Senhor fez com Daniel. Daniel, o Senhor permitiu que ele vivesse uma experiência maravilhosa. O rapaz entrou na cova com os leões famintos e não comeram ele. E ele percebeu ali o poderoso agir de Deus. Não é maravilhoso estudar esse momento, essa história? Mas isso não vai acontecer de novo. Ah, Deus, eu preciso viver a experiência que o Daniel viveu, para eu ter o crescimento que Daniel teve. Deus vai me colocar numa cova de leões hoje? Graças a Deus, Ele não vai. Eu preciso entender então, em que essa experiência de Daniel, que tanto abençoou Daniel, pode me abençoar hoje. De que forma o Senhor está trabalhando na minha vida hoje, com este texto, Senhor? E às vezes as pessoas que hoje falsificam a palavra de Deus diante dos nossos ouvidos, elas não falsificam no texto que está escrito, elas contam a história do jeitinho que está escrito. Mas elas dão uma aplicação para a nossa vida de hoje, que não encontra respaldo na palavra de Deus, no propósito primordial de Deus na nossa vida. Porque não se engane jamais, o propósito primordial de Deus na nossa vida é o nosso crescimento como crentes, como servos de Deus, como povo de Deus. O que o Senhor Deus diz aqui através de Paulo a Timóteo? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para te corrigir, te instruir, te redarguir. Para quê? Para que você seja perfeito, aperfeiçoado. Qual que é a prioridade de Deus? É me enriquecer ou me aperfeiçoar? É curar meu corpo ou aperfeiçoar meu caráter? Qual que é a prioridade de Deus? Então eu preciso entender qual que é a preocupação primeira do Senhor. Ah, mas Deus tem que entender que eu também preciso de prosperidade. Mas Ele entende.
O que Jesus diz em Mateus 6,33? Busca primeiro. Ele não falou assim, busca somente o reino, fica somente com o reino, porque você é cidadão do reino. Não, ele sabe que eu sou cidadão do reino, mas por enquanto eu estou na terra. E enquanto eu estou na terra, eu preciso de coisas terrenas. Mas ele falou assim, ainda que você precise de coisas terrenas, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas? E as demais coisas? E as demais coisas? O que está incluído em demais coisas? Tudo aquilo que eu possa necessitar. Não aquilo que eu possa crescer o olho e querer. Não. Tudo aquilo que eu possa de verdade necessitar. Senhor, sem água eu vou morrer. Então água está incluído. Senhor, sem um arrozinho com feijão todo dia eu vou morrer. Então arrozinho com feijão está incluído. Senhor, sem o oxigênio eu vou morrer. Então o oxigênio está incluído. Senhor Deus, se eu não tiver vestimenta, como é que eu posso transitar nessa terra? Então a roupinha também está incluída. Não precisa ser de marca. Concorda? Porque não é só roupa de marca que cobre o nosso corpo. Então a gente fica, às vezes, esperando. Ora, ele diz que as demais coisas, e eu estou esperando um apartamento na Rio Branco, eu estou esperando um carrinho importado, e até hoje nada. Não, mas isso não está aqui. O que está aqui é aquilo que é essencial para que eu continue sobrevivendo. E a respeito dessas coisas, vamos falar a verdade. Porventura, lhes faltou alguma coisa? Não nos tem faltado nada. Nada do que seja essencial para a nossa existência. E o essencial para a nossa existência é muito menos do que o nós possuímos hoje. Porque nós já vivemos com muito menos do que o que nós temos hoje. É verdade ou não é? Vivemos, nós não morremos. Naquela época a gente comia o quê? Pois é, mas a gente estava vivinho, robusto, cheio de energia e raramente ia no médico. Hoje a gente tem que viver cheio de variedade em cima da mesa e a gente acha que a gente precisa. Não. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo em que a gente tem que dar uma olhadinha lá para fora. O que está acontecendo nesse mundo hoje? A gente tem que estar ciente do que está acontecendo na face da terra hoje. A experiência das pessoas que estão migrando de um país para outro país, porque na sua própria terra elas estão morrendo de fome ou assassinadas por guerras civis intermináveis. E então elas saem só com a roupa do corpo, famílias inteiras. Elas não sabem onde vão parar, onde vão ser aceitas. Elas não sabem que porta vai se abrir para elas. Elas saem mendigando, não é de uma esquina na outra não. Elas vão de um continente para o outro. O êxodo que está acontecendo no mundo nos dias de hoje deveria estar alertando nossos corações para nós entendermos. É tempo de dizer obrigado, 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 Senhor. Eu tenho muito mais do que eu preciso. Eu possuo muito mais do que eu preciso. Eu não posso continuar seguindo na onda do materialismo dos dias de hoje, do consumismo dos dias de hoje, porque a vida de um ser humano na terra pode ser folgada ou pode ser muito miserável, como nós estamos vendo. Multidões de pessoas tendo que abandonar a sua pátria, chegando em outro lugar, sendo tratados como ralé, e muitas vezes sob ameaça de serem extraditados, levados de volta para o seu país, para a morte, por falta de alimento ou por conta das guerras civis. Então nós precisamos nos lembrar, o Senhor Deus, Ele está cuidando de nós. Não há do que reclamar, porque de verdade, Ele tem nos dado pão de cada dia. Ele tem alargado as nossas tendas, sim, porque nós hoje temos muito mais do que tínhamos ou um dia imaginávamos que teríamos. Muito mais conforto. Mas não fixemos o nosso coração nisso. Vamos nos lembrar da prioridade de Deus para nós. É que a gente tenha um crescimento na nossa vida espiritual. É que as nossas raízes de convicção cristã estejam aprofundadas na vida com Deus. Vida séria, vida sincera. Amém, meus irmãos? 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o verso é o 17. Paulo diz assim: porque nós não somos como muitos,
falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Você prestou atenção no que a gente leu? Porque nós não somos como muitos o quê? Então, nos tempos de Paulo, tinha falsificadores ou não? Pouco? Ele diz, nós não somos como muitos que estão por aqui. Nos dias do apóstolo Paulo, nos dias do Antigo Testamento tinha, nos dias de Cristo tinha, no dia dos apóstolos tinham. Nós não somos como muitos que estão transitando por aí, falsificadores da palavra de Deus. Como é que a gente prega a palavra de Deus? Paulo está explicando aqui, como é que ele fazia? Nós falamos de Cristo. Olha isto. Ele diz, nós falamos para vocês a respeito de Cristo, mas nós falamos com sinceridade, como nós falamos de Deus na presença de Deus. Ou seja, quando eu estou aqui pregando para vocês o Evangelho, eu sei que Deus está aqui. Eu estou falando a palavra dele, e ele está aqui me escutando falar. Se eu teria que ser muito sem temor para falar que ele falou o que ele não falou, na cara dele. Porque ele está no meio de nós. Ele está no meio do seu povo. Eu teria que ser muito sem noção de quem se trata, o Deus da palavra, para eu chegar diante do povo dele e falar assim, o Senhor Deus está te dizendo isso. E ele está aqui. E ele sabe que ele não mandou dizer isso. Mas eu estou usando o nome dele e dizendo que ele mandou dizer o que eu vou dizer. Isso não é melindroso demais? Mas tem gente que tem essa audácia. Sempre houve isso. Sempre houve pessoas que não têm noção do que é a palavra de Deus e querem transmitir para outras pessoas. E então fazem uma interpretação errada do texto sagrado, do ensinamento sagrado e desvirtuam o comportamento de um cristão. A gente consegue ver isso nas cartas de João, por exemplo. Ele estava preocupadíssimo. Ele chega a escrever para uma família, na sua segunda carta, se eu não me engano, e ele fala assim, eu ouvi dizer sobre fulano de tal. Ele anda de porta em porta, tirando a veracidade da palavra que nós temos transmitido a vocês, distorcendo as cartas que nós temos enviado para vocês. Aí João fala assim, eu estou dando uma ordem para vocês, não deixe esse povo entrar na sua casa. Nossa, severo, hein, João? Mas a situação era séria. Se eles fossem arrastados para princípios que não fossem realmente bíblicos, eles mesmos tirariam as suas vidas do caminho da salvação, do caminho da vida eterna. Ah, não, mas eu estou seguro, por quê? Porque eu já recebi Jesus, eu já confessei Ele como meu Senhor e Salvador, e eu estou salvo. Ótimo, mas deixa eu só te falar uma coisa. A salvação aqui na terra é um caminho. É um caminho, Jesus não falou isso? Eu sou o caminho. É um caminho, eu tenho que andar no caminho dos salvos. O que tem no caminho dos salvos? Vamos estudar. Ele falou assim, é um caminho apertado. É um caminho estreito, mas é um caminho. É um jeito de ser, é um jeito de viver, é um jeito de se comportar, é um jeito de se relacionar. Isso tudo está no caminho da salvação. Ah, não, mas eu não quero fazer desse jeito. Mas eu estou na igreja, eu continuo na igreja. Eu estou na igreja, mas não significa que eu estou no caminho. Eu não quero e não acho que vou conseguir viver dessa maneira, mas eu continuo confessando Jesus como meu Senhor e Salvador. Bom, vai acontecer como ele diz lá no Sermão do Monte. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo outro. E ele dirá assim, apartai-vos de mim, porque vocês praticaram sempre a iniquidade. Ora, mas nós te chamávamos de Senhor. Qualquer um que perguntasse assim, qual a tua religião? A gente falava, eu sou evangélico. Qualquer um que perguntava assim, quem que você serve? A gente dizia, eu sirvo Jesus Cristo. Mas fazendo o que você faz? O teu mestre, ele mandou fazer isso aí? Ele ensinou a fazer isso aí? Ele liberou para fazer isso aí? Aí há quem diga assim, nossa, mas a igreja para pegar no pé nesse negócio de pecado. Mas é a Bíblia. E nós não queremos falsificadores da palavra neste lugar, queremos?
Não. Então nós temos que suportar a palavra genuína. A palavra genuína é pesada mesmo. Porque o Senhor Deus, Ele não brincou com o tema, porque Ele conhece a seriedade do tema. O pecado é a maior tragédia na vida de uma pessoa. O pecado nos desconecta da graça de Deus, da bondade de Deus e da direção de Deus. O pecado muda a nossa direção para uma vida de derrota. Então o Senhor Deus coloca diante de nós um caminho definido, se não é democracia, não. A comunidade cristã, a verdadeira comunidade cristã não é regida por democracia, não. Vamos ver o seguinte. O que vocês acham? Isso aqui poderia ser liberado? Essa sensualidade explícita e propositada, nesse jeito assim mais solto de se apresentar nas vestimentas, isso pode ser liberado? Vocês não acham que a gente está num tempo em que algumas coisas já caíram por terra, a gente já pode modernizar um pouco nossa comunidade? Vamos fazer uma reunião de membros aqui, uma votação? Se a maioria concordar, então joga por terra essa história de coerência e de prudência e de moderação nas vestimentas e vamos liberar geral. Se a maioria concordar, é o que vai ser da agora para frente. Combinado? É assim que a comunidade de Cristo funciona? Não. Não é democracia. É teocracia. É Deus no governo. É Deus na direção. Porque Ele só reconhece como povo dele quem reconhece o governo dele. Não adianta eu chegar para ele e dizer, mas eu fiz um monte de coisa na igreja. Eu dediquei muitas horas do meu tempo na igreja. E serviço voluntário, falou? Serviço voluntário. Eu trabalhei muito na igreja para o Senhor. Eu me dediquei muito. Eu sacrifiquei minha família. Eu sacrifiquei meu tempo de lazer. Eu sacrifiquei meu tempo de descanso. É impossível que isso não conta nada. O que conta para Deus é um coração humilde e quebrantado na presença dEle. Não adianta eu achar que eu suborno Ele, que eu compro Ele com o que quer que seja. É claro que eu preciso dedicar o meu tempo a fazer a obra dEle conforme Ele me chamar. Mas eu não estou com isso adquirindo direitos a nada. O único direito que eu adquiro é de ser serva. É o único direito que eu adquiro. É de servir e continuar servindo. É esse o direito que eu tenho. Senhor, eu me apresento para servir, não para que o Senhor me recompense, porque a recompensa já está garantida. A vida eterna contigo no céu. Mas quem está no caminho da salvação, está no caminho da obediência. Porque Jesus falou isso. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Então não é uma comunidade sem regras e sem padrões, tem mandamentos. E quando nós nos reunimos para estudar as Sagradas Escrituras, nós temos que estudar os mandamentos do Senhor. E nós precisamos não apenas ouvir, não apenas entender, mas acima de tudo colocar em prática os mandamentos da palavra do Senhor. Porque isso é que evidencia que nós estamos andando no caminho da salvação. Mas então você está falando de salvação por obras? Não, eu estou falando de salvação que gera obras. Porque Jesus falou, pelo fruto se conhece, pelo meu comportamento se vê se eu sou uma nova criatura ou não. Que nova criatura é essa que continua vivendo do mesmo jeito de antes? Que nova criatura sou eu, se continuo amando as mesmas coisas de antes? Eu não morri para elas? Como assim? Eu não nasci de novo para as coisas espirituais agora? O que encanta a minha alma agora não são as coisas lá de cima? Por que eu não largo as daqui de baixo? Então eu tenho que questionar a mim mesma. Eu não tenho que ficar esperando papai e mamãe ficar me questionando. Eu vou com isso até quando? Eu não tenho que ficar esperando marido apertar comigo, esposa apertar comigo. Ora, a salvação é individual. A resposta ao processo da salvação é individual, é pessoal. Até quando eu preciso de alguém me espetando, me forçando? Eu preciso questionar-me a mim mesma. Porque ninguém está me coagindo a ser crente. Eu entreguei a minha vida para o Senhor. A minha resposta tem que ser sim, sim, não, não. Nós não temos falado sobre isso aqui, conforme Jesus ensinou. Ele disse, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo está contra mim. Mas Jesus, eu nunca vou estar contra o Senhor. Então mostra, demonstra.
Porque o que a sociedade mais está precisando? De exemplos de verdadeiros servos de Deus. Porque a fé cristã evangélica está desmoralizada no Brasil ou não está? É à toa? É sem motivo? Não. É por causa de comportamentos de pessoas que se dizem cristãos evangélicos, que estão dando esses motivos para essa desmoralização. Mas não adianta ficar chorando o leite que já derramou. Eu tenho que cuidar para que não derrame mais. Eu tenho que cuidar da porção que me cabe. No que me compete, eu não darei motivo a ninguém para desmerecer a obra do Senhor e o evangelho do Senhor. Amém, meus irmãos? Muito bem. Então eu preciso entender o alerta que o apóstolo Pedro está fazendo. O leite você precisa desejar, porque ele que vai te fazer crescer. Mas toma cuidado, não pode ser um leite falsificado. Aí a gente fala assim, Pedro, complicou o negócio. Porque agora então eu fiquei com medo de ouvir pregação. Agora eu fiquei com medo de escutar pregação. Vai que está pregando alguma coisa errada para mim. Esse perigo existe, não existe, irmãos? Vai que estão ensinando coisas que tiraram de trás da orelha. Esse perigo existe nos dias de hoje? Ixi, então eu acho que o melhor é não escutar. É essa a solução? Então acho que é mais seguro não escutar ninguém. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou mais olhar para esse negócio de pregação então, já que esse perigo é real. É real. Na verdade, 2 perigos são reais. O perigo de eu engolir um leite falsificado e o perigo de eu não engolir o leite puro. Só me sobra uma solução: ter vida com Deus. Se eu tiver vida no altar, o Espírito de Deus ilumina a minha mente e eu vou discernir. É uma coisa sobrenatural, meus irmãos. É o Espírito de Deus que faz isso na vida do crente. É Ele que nos ensina o caminho da verdade. É Ele que, quando nós estamos assentados escutando o pregador, ao mesmo tempo que Ele está usando o pregador, Ele está iluminando o nosso entendimento aí no banco. Porque Deus não é Deus de confusão. Ele vai clareando o nosso entendimento e certificando na nossa alma, não é de Deus. Deus está ministrando a palavra da verdade ao meu coração nessa noite. Deus não é Deus de confusão. Eu não posso estar sentado aí ouvindo uma pessoa que está deturpando a palavra de Deus e eu concordar com tudo. Mas por outro lado, eu também não posso estar sentado aí ouvindo uma pessoa que de fato está trazendo a genuína palavra de Deus e eu discordar de tudo. Deu para a gente entender? Só nos resta uma saída: ter realmente vida com Deus. O último texto e nós vamos encerrar. João 16:13. É a solução que Cristo dá para todos nós. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quem é que confirma a verdade de Deus, então? É o Espírito Santo de Deus. Nós temos falado aos domingos a respeito do ministério do Espírito Santo na nossa vida. E nós precisamos ampliar a nossa compreensão disso. Porque tem gente que está com tanto medo do negócio chamado batismo com o Espírito Santo, está tão resistente a isso, porque vê tantas coisas que não consegue explicar aí fora, que acha que então tem que fechar a sua vida para qualquer coisa que se diga a respeito ao Espírito Santo. Nós estamos procurando aos domingos estudar isso. Nós não somos crentes sem a ação do Espírito Santo na nossa vida. Não é possível dar um passo no caminho do Senhor, se não for pelo ministério do Espírito Santo na nossa vida. Então, quer a gente esteja entendendo ou não, é por Ele que nós estamos no caminho do Senhor. Mas é importante que a gente compreenda, para a gente desejar a obra do Espírito Santo, buscar a obra do Espírito Santo na nossa vida. Então, Jesus está dizendo assim: vocês não vão errar na hora de discernir, porque eu vos darei o Espírito Santo. Ele te fará saber qual é a verdade que Deus mandou ensinar. Amém? Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos pedir ao Espírito Santo então, que Ele ministre no nosso entendimento, que Ele nos ilumine a mente para nós entendermos a santa palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Ainda não comece a orar, me escute e responda para você mesmo.
Você sente, você percebe em você mesmo essa dificuldade de compreender a palavra de Deus. Antes de nós nos convertermos, isso era visível, era patente, a gente simplesmente não entendia nada. Mas quanto tempo já que nós estamos no caminho do Evangelho? E nós continuamos com as mesmas dificuldades? Essas dificuldades seriam por falta de nós nos dedicarmos mais? Essa dificuldade seria por falta de nós clamarmos a Deus por essa superação, por essa bênção na nossa vida? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, em primeiro lugar, para a gente entender por que, meu Deus, que eu tenho tanta dificuldade para compreender a palavra do Senhor. Qual que é a minha resistência? Será que eu não quero entender porque eu não quero, uma vez entendendo, tendo que obedecer? Será que não é isso? Não é mais conveniente não aprender? Porque assim eu não preciso obedecer? Mas não é justo. Porque o Senhor Deus tem um caminho lindo e maravilhoso para ensinar para nós. Todas as verdades de Deus são para aperfeiçoar a nossa vida. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Se for o caso, peça perdão ao Senhor. Se nós temos feito pouco caso desta verdade, desse ensinamento, dessa bênção maravilhosa que é a Bíblia, a palavra de Deus para a nossa vida. Meus irmãos, se nós não cobrarmos isso de nós mesmos, não adianta ninguém cobrar. Você é um estudioso da Bíblia? Responde para você mesmo. Você é um estudioso da Bíblia? Você se dedica a estudar a palavra de Deus? Se obedece, faz isso todo dia, porque Ele mandou estudar todo dia. Clama ao Senhor, peça um despertamento espiritual, conversa com Deus, de verdade, minha irmã, de verdade, meu irmão. Fala com Deus, Senhor, eu preciso adquirir essa noção de que eu tenho que estudar a palavra. Talvez eu diga para mim mesmo assim, eu já fui assim, mas relaxei, larguei para lá. Vamos voltar ao compromisso com a palavra do Senhor. Pai, nós oramos nesse momento. Deus, expondo diante de Ti o nosso coração que o Senhor bem já conhece. Reconhecendo, Deus, que nós podemos nos dedicar com mais seriedade, mais sistematicamente ao estudo da Tua palavra. A atenção à pregação da Tua palavra. Espírito Santo, a obra do Senhor, ela é espiritual na terra. É o Senhor falando, é o Senhor tratando, é o Senhor ministrando. Nós cantávamos no início desse culto que o Senhor é Deus poderoso, que o Senhor é Deus dos deuses. A Tua palavra é poderosa na terra, Senhor. E nós às vezes tratamos com tanta negligência a Tua palavra. Espírito, desperta esse povo, Senhor. Desperta as nossas vidas, meu Pai, para compreendermos o tesouro que temos na nossa mão. É a Tua voz falando conosco. Ajuda-nos, Senhor, a sair dessa postura de clientes, de fregueses, que viemos apenas para receber e não entendemos que nós temos que nos tornar depósito da verdade, para que quando houver necessidade, o Senhor nos traga a memória, para que nós possamos compartilhar com outros, Senhor. Palavras de vida eterna, palavras de libertação, palavras de salvação. São as palavras que o Senhor tem para nós. E o Senhor tem para transmitir através de nós. Unge nossos ouvidos, Senhor. Toda vez que formos ouvir as Sagradas Escrituras, ilumina nossa mente, Pai. Dá-nos discernimento, Senhor. Uma mente treinada em estudar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, ajuda-nos, Senhor, a não ser levados por falsificadores da palavra. Livra-nos de nós mesmos nos tornarmos falsificadores da palavra. Deus, tem misericórdia de nós. Que não desprezemos a verdadeira palavra. Que jamais sejamos indiferentes a ela. Jamais sejamos, Deus, irreverentes diante dela, mas que entendamos que a maneira como o Senhor age no meio do Teu povo é através da Tua palavra. E o Senhor é Deus que fala, e o Senhor tem falado conosco. Então, Deus, nós te agradecemos por isso, e ao mesmo tempo te suplicamos,
Ajuda-nos, Senhor. Aperfeiçoa-nos, treina-nos, Senhor, para vivermos em busca da Tua verdade. Nós clamamos ao Senhor, para a glória do Senhor mesmo.